queremos te agradecer pela manhã de paz que você tem nos dado aqui nesse lugar. Os dias de paz que você tem dado nesse lugar. Os ajuntamentos pacíficos que você tem nos dado nesse lugar. Os tempos de acréscimo, de soma, de renovo, de exortação, de consolação. Coisas que você mesmo é quem pode fazer, ninguém pode. Está na sua mão esse poder. E nós queremos te agradecer, porque temos sido tão fortalecidos, tão corroborados, tão agraciados. Nós temos sido presenteados de no primeiro mês do ano podermos ter ajuntamentos santos como esse. Muito obrigada porque você nos trouxe a esse lugar. Cada uma das pessoas que passou por aqui nesses dias, alguns já não puderam estar hoje, mas em nome de todos nós, eu te agradeço. Eu te agradeço pelo tempo de paz que tivemos aqui nesse lugar. O tempo que só você poderia fazer, só você poderia criar. Sim, Senhor, você ajuntou de vários lugares e você tangeu pessoas de propósito para chegar aqui. Você trouxe pessoas de fora do país e de distante do país e de regiões diferentes do país e pastores de localidades diferentes dentro da grande São Paulo para estar aqui. E você reúne as pessoas com um propósito e eu te agradeço pela honra de ter sido uma das pessoas que você tangeu para este importante negócio. Eu te louvo, eu te exalto. Nós te pedimos espírito de conselho, de iluminação, de esclarecimento, jogando luz nos olhos do nosso entendimento e nos fazendo ver aquilo que porventura não tenhamos visto, fortalecer aquilo que já sabemos e nos abrir novas portas, ampliando a nossa visão. Nós trazemos o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Nós declaramos o nosso coração como uma terra fértil para que a preciosa semente da palavra possa ser plantada. Nós nos expomos e nos submetemos àquilo que só você pode fazer. Seja bendito somente o teu nome. Amém. Graças a Deus. Você pode sentar. Obrigada, louvor. Graças a Deus. Eu vou começar por isso. No começo do culto, eu pedi ao pastor, não vai precisar, por enquanto não. Eu pedi ao pastor que ele pedisse à mídia para procurar uma bandeira do Brasil, para a gente colocar aqui na tela, de uma forma que todos vocês pudessem ver. Todo mundo conhece a bandeira do Brasil, né? Quando a gente estava na escola, eu nem sei se eles ainda ensinam isso como ensinavam na minha época. Nós tínhamos uma matéria chamada Moral e Cívica. Acabou a Moral e Cívica. OSPB, Organização Social e Política do Brasil. Acabou. Mas quando a gente era criança, eles explicavam para a gente o que significava a bandeira do Brasil. A parte verde e maior da bandeira são as nossas matas. O Brasil, ele detém a maior parte da Amazônia e esse é o problema do povo. Porque fica brigando, porque a gente não está cuidando da Amazônia. Porque o pulmão do mundo está no Brasil. Então a maior parte da bandeira é verde. O norte, a cabeça do país, está aqui. Não sei se você já parou para observar o mapa do Brasil. O mapa. Se você pegar um mapa do Brasil, ele tem uma cabeça, o corpo dele se abre mais para cá e ele fecha aqui no sul.
Se você observar, vai parecer um embrião. É interessante isso. Todo filho deve nascer pela cabeça. A cabeça do Brasil é onde está a maior concentração das nossas matas. É onde estão os nossos índios, que são os verdadeiros moradores da terra. É interessante. Onde está toda a fauna e a flora. Eu estive na cabeça do país o ano passado, na igreja de Sheila e Leonildo. Eu tenho um irmão que mora em Roraima e trabalha com os índios muito antes dele conhecer o Verbo da Vida. E minha mãe, que já é falecida, morava em Roraima também. E ela me dizia: Janaína, o que chega no Brasil só chega aqui por último, depois que todo mundo já provou. Tudo chega para o restante do Brasil, mas o norte, a cabeça do país é esquecida. Aqui tudo é difícil, aqui tudo é complicado, aqui todo mundo... E ela falava, não gostava muito. Nós somos cearenses, mas quando eu estive na cabeça do país, uma das coisas que eu disse para Sheila e Leonildo, numa conferência de mulheres, é que a cabeça do país não pode ser esquecida. Vocês entendem? E que era o tempo de Deus abrir os olhos da igreja para o norte, para a cabeça do menino. O menino nasce pela cabeça, e que a cabeça vai ser assistida. E todo esse verde diz respeito a essa cabeça, diz respeito também ao Pantanal, ao Mato Grosso. Amém? As áreas verdes grandes, até perder de vista. Eu não sei se você anda no Brasil, assim, eu também não ando muito, mas o Brasil é lindo e você deveria amar o Brasil. A gente deveria amar o nosso país, mesmo que no seu coração haja uma nação para você ou ir até lá ou orar por ela, mas ainda assim, se és brasileiro, essa é a tua nação, enquanto aqui na terra. Amém? E aí nós temos então a parte amarela, que são as riquezas da nação. A grande concentração de negócios está exatamente aqui, São Paulo, onde o dinheiro acontece, onde as grandes transações financeiras acontecem, onde está a bolsa de valores do país. Muita riqueza a gente tem em São Paulo. O coração financeiro da nação está dentro da parte amarela, e São Paulo é uma delas. Amém? São Paulo é uma delas. Aqui a gente pode colocar também o Sudeste, BH, Rio, o Espírito Santo, dentro do Sudeste, lugares desenvolvidos. O Rio de Janeiro precisa de ajuda. Tem uma potestade severa em cima do Rio. Não é de hoje. Se você assiste jornal, eu assisto porque João é um jornalista, é um jornaleiro, sei lá o que é aquilo. Ele assiste o jornal no canal, aí muda para o outro para assistir a mesma notícia no outro, e assim vai. Gosta de notícia. Mas é um caos a saúde do Rio. Parece-me, foi feito um levantamento que em nenhum outro estado do país morre tanta gente por dia como se morre no Rio. Crianças deitadas na sala de casa assistindo televisão, uma bala perdida entra e mata a criança que morreu dentro da sua sala. Uma palhaçada. Estão comigo? Mas é a cidade do carnaval. E aqui, no redondo, nós temos o azul, que é o céu, mas que representa as nossas águas. Muitas águas. Muitas águas. Aí o interessante é que de toda a representação e de toda a extensão da bandeira, só no redondo, só no círculo perfeito,
é que você encontra as bandeiras que representam os estados. É como se todos os estados do país estivessem mergulhados dentro de águas profundas. Por que não botar uma estrela no verde? Por que não botar umas 4 estrelas no amarelo? Não tinha problema nenhum. Porque tudo isso aqui representa nosso país. Mas quem criou a bandeira do Brasil teve a inspiração de pegar todos os estados do país e enfiar eles dentro do redondo perfeito. E mergulhar eles dentro das águas. Ou suspender eles para o céu. Você que escolhe. Porque tudo é azul. Que interessante. E como se não bastasse os estados do país estarem mergulhados dentro d'água ou elevados até o céu, ordem e progresso se passa dentro do redondo. Por que não uma ordem e progresso aqui? Ou na base da bandeira, ou atravessando a bandeira toda. Uma questão de estética. Não, porque é uma questão de estética, não ia ficar tão bom. Aí a ordem e o progresso cortam o redondo. E todos os estados estão mergulhados dentro das águas profundas. E se espera que haja ordem e progresso. E a ordem, ela está ligada ao progresso. O progresso ligado à ordem. Sem ordem não tem progresso. Eu não sei se a gente parou para pensar na importância do Brasil. Mas a força cristã, vamos dizer assim, evangélica, a força dos crentes de todo um país, a maior concentração está dentro do Brasil. Nós temos nações que se falam cristãs, que se dizem cristãs, pessoas que nasceram desde cedo, crescendo com mamãe, papai e vovó, que são cristãos. Então, no domingo, eles estão lá na igreja. Mas existe uma força avivada dentro da nação. Eu não sei se você já ouviu falar, mas por uma boca só, vários profetas, há muitas décadas atrás, dizem que o Brasil é o celeiro do Evangelho para esses últimos dias. Diz que o Brasil vai ser aquele despontar cristão, como luzeiro para as outras nações. Isso não me faz nem te faz melhor do que ninguém. Isso só nos dá mais incumbências e mais responsabilidades. Mas a despeito disso, independente dessas palavras, eu quero chamar a sua atenção, brasileiro, para a sua bandeira, para o seu país, para a forma profética como essa bandeira foi criada, foi inventada. Você está comigo? Como pegar todos os estados, enfiar eles dentro d'água, mergulhar eles dentro de águas profundas e amarrar eles com uma faixa dizendo ordem e progresso. E tudo isso dentro do ano redondo. Dentro de um círculo perfeito, onde o final anuncia o começo e o começo anuncia o fim. É profético. Na verdade, quando eu cheguei nessa conferência, eu não acompanhei a conferência do ano passado, eu vi algumas fotos, mas não ouvi nenhuma ministração do ano passado sobre a conferência de oração. Mas quando eu cheguei aqui na conferência, a Aiva pregou na primeira noite, e ela falava tanto o termo profético, 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 que eu fiquei pensando, será que é numa conferência profética que eu estou? E eu fiquei pensando como esse termo, ele tem sido levantado como uma bandeira. Irmãos, eu comecei um evento em Campina, essa foi apenas a 2ª edição, eu não sei como vai ser o ano que vem, João não é mais pastor-presidente, e se for algo que seja interessante, acredito que se tem intenção de manter. Mas eu comecei esse pequeno evento, e ele realmente é pequeno, porque a ordem foi essa. Porque mega eventos a gente já tem muito lá na sede. Isso é uma coisa mais intimista, para pouca gente. É uma sala pequena, com 50 pessoas,
com 100 pessoas, só para ensinar como é que funciona essa área do profético. Porque o chamado profético, especialmente os profetas do nosso ministério, profetas que você conhece ou conheceu, se você está aqui há 10 anos pelo menos, nós temos sido machucados, maltratados, desmerecidos. Muitos profetas fazem muita bobagem, faz muita coisa que não deveria ter feito, fala o que não deveria ter falado, porque estamos aprendendo. E por causa esse período de aprendizado, em que você está sujeito a muito erro, o profético ficou pejorativo. Ninguém quer ser reconhecido como profeta. Aí os profetas foram para dentro das cavernas e se esconderam. Só que na verdade, o que Deus quer é que cada um dos 5 dons ministeriais possa ser utilizado na sua plenitude. E o profeta é um deles. Estão comigo? Embora a roupagem do profeta mudou completamente da velha aliança para a nova, ele é o único chamado que atravessou a linha Velho Novo Testamento e ainda se manteve. O profeta é antigo. Antes ele era a boca de Deus para o povo. Hoje ele apenas fortalece o que a boca de Deus dentro de nós já te diz, já me diz. Mas me parece que a gente está entrando nesse ano redondo, nesse ano circular. Me parece que Deus está querendo realmente colocar no megafone, dar voz, levantar o som da boca do profeta, para restaurar ele do jeito certo, sem meninice, sem invenção, sem criar o que não existe, sem palhaçada. Desculpa o termo aí, não sei o que você acha da palhaçada. Você entende pela palhaçada? Coisa limpa, o mais limpo possível, menos mistura e mais integridade. Porque Deus unge o autêntico. A invenção é só invenção. Mas o autêntico e o verdadeiro, ele exala um cheiro de perfume de Cristo que todo mundo sabe, isso aqui é Deus. Que delícia! Por que será que Janduí convidou 3 mulheres que são profetas? E aqui traduz ainda é também. Que interessante. Na conferência de oração, eu sei. Mas não foi eu que inventei isso não, eu sei. Já começou com vocês. Amados, nós estamos num ano profético, enfim, em que a gente precisa prestar atenção no que Deus está fazendo ou o que Ele está querendo fazer no seu país. Em que a gente precisa fazer valer a ordem e o progresso. E se tem alguém que pode fazer alguma coisa, é a igreja. Não é o ímpio, não é o espírita, não é o macumbeiro, não é a política, é a igreja. E não tem uma forma mais eficaz de a igreja fazer alguma coisa do que gerar isso em oração. Começando pelo reino do Espírito. Porque é lá onde as coisas acontecem. Eu preciso de um... Me dê um crachá, esse seu crachá, me dê aqui, por favor. Esse exemplo é antigo. Obrigada, querido. Ok, todo mundo pode ver esse crachá. Vamos dar um exemplo que daqui para baixo é o reino físico. Daqui para cima, onde está a minha mão, é o reino espiritual. A gente sabe que o espiritual ele foi criado antes do físico. O físico só existe porque o espiritual nasceu primeiro. O físico, ele é um produto do espiritual. Quando o físico deixar de existir, é o espiritual que sempre comandou.
Então, às vezes eu começo a gerar uma coisa aqui em cima e nada acontece aqui embaixo. Porque aqui em cima eu estou rodando em oração, mas aqui embaixo o negócio não saiu do canto. Mas aí eu persevero e continuo. Só que o que eu faço aqui em cima não está parecido com o que está acontecendo aqui embaixo. Parece que nada vai sair do lugar. Parece que aqui embaixo não vai corresponder ao que eu estou fazendo aqui em cima. Mas se eu continuar, e quanto mais eu faço, mais força eu tenho que botar, porque vai ficando mais difícil. Eu sei porque eu estou fazendo aqui. Quanto mais eu faço, mais eu tenho que fazer. Eu digo a você, até um crachá, ele vai se dobrar. Uma hora ele vai ter que obedecer aqui embaixo o comando que foi dado aqui em cima. Se a ordem que foi dada aqui em cima era girar, e eu não parei de dar a ordem, mas eu perseverei, mesmo não vendo o resultado aqui embaixo. Não, é porque quando eu comecei a orar, Janaína, piorou. Não tem problema. Você continua. Uma hora, amado, o reino natural vai ter que se dobrar para o espiritual. E o que eu fiz lá em cima vai refletir aqui embaixo, porque não tem por onde não acontecer. Porque esse é o plano. Agora o que acontece é que nós não temos perseverança de continuar fazendo. Apertou, a gente solta. Doeu, a gente solta. Pesou, a gente solta. Sofreu uma represária, a gente solta. Estão fazendo chacota comigo no trabalho, a gente para. Estou sofrendo bullying na escola, a gente para. Ai, que fraquezinha. Que negócio fraco. Desculpa, irmão. Não era para cair no chão, era para ficar aqui no púlpito. Ah, irmãos, não dá para sobreviver assim não. Tem que ter mais firmeza. Tem que ter mais perseverança, porque Satanás é perseverante. Ele não desiste fácil. E ele é cara de pau. Porque até sobre o Filho de Deus encarnado, ele tentou ele claramente, não só uma vez, não só duas, mas três. E foi preciso que Jesus dissesse, aparta-te de mim, Satanás. E então ele o deixou até momento oportuno. Porque na próxima oportunidade, ele estava lá de novo. Porque esse é o papel dele. Ele não existe para outra coisa, senão para infernizar você. Existe uma resistência, irmãos, e uma oposição contínua. Não há uma trégua, não tem férias de janeiro. Ele não tira férias. A oposição é contínua. Quando você pensa que parou, ele já está lá de novo. E ele estuda o ser humano desde que o ser humano foi implantado no ventre da mãe. E ele observa você e a mim. E estuda você e a mim para conhecer as nossas áreas frágeis. Na verdade, ele até cria essas áreas frágeis em você e em mim ao longo da infância, adolescência. Porque aí ele vai ter um gancho em você e em mim para puxar quando ele quiser. E se uma vez que a gente nasce de novo, a gente não entende isso e não começa a renovar a nossa mente, essas lacunas, esses buracos vão estar sempre lá. Na hora que ele quiser, ele puxa o gancho. Estão comigo? Eu preciso fechar as lacunas para que Satanás não tenha nada em mim. E portas, quando a gente tranca, tem ladrão que arromba. Eu não sei se você já viu uma casa abandonada, que o pessoal foi embora. Ninguém vai morar naquela casa mais. Muitos deles tiram a porta e as janelas e passam cimento e tijolo. Porque se deixar a porta e a janela, os moradores de rua arrombam para morar dentro. Então, quando eu chego naquela porta, eu posso ver o desenho dela, mas ela não existe mais. Não é mais uma porta, ali já foi lacrado. E onde está lacrado não tem mais acesso. De tempos em tempos é possível que seu inimigo chegue perto de você para constatar se sua porta está só trancada, se ela está só encostada de leve, ou se ela já não é mais uma porta. Se ela já está lacrada o suficiente para ele não ter mais acesso. Vá por mim. Amém? Como manter uma porta lacrada sem oração?
conhecer uma pessoa sem conversar com ela? Você não me conhece porque você não conversa comigo. Eu não converso com você, então você não sabe quem eu sou. Então toda leitura que você faz de mim, sei lá, o que você vê na internet ou vê no púlpito. Tem gente que me acha chata porque eu sento com a coluna reta. Sento empinada assim com a coluna reta. Aí o povo diz, olha como ela é bestinha. As pessoas fazem de você a leitura que elas querem fazer. Mas quando você senta, conversa, observa, ouve, fala, você conhece. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer. Como conhecer Deus se eu não converso com Ele? Não, Janaína, mas é porque a Bíblia diz que a palavra dele não chegou na minha boca, Ele já conhece. Mesmo assim, Ele quer conversar com você. E é uma conversa, não é um monólogo. Não é só eu falando para Ele, Ele quer falar comigo. Existe uma comunicação aqui. Talvez a gente não ouça Ele como você está me ouvindo com este ouvido. Mas Deus fala conosco por dentro, porque todo contato de Deus com o homem começa no Espírito. Ele não precisa tocar sua alma. Ele não precisa tocar nosso sentimento, nossas emoções. Eu não preciso me arrepiar para saber que Ele está. Tocar meus sentimentos é uma outra esfera, porque tudo começa por dentro. Amém, queridos? Precisamos conversar com o nosso Pai. Ele precisa saber tudo que você está passando, mesmo que Ele já saiba. Ele quer saber o que você está passando pela sua boca, pela sua versão, pela sua ótica. Jesus disse assim, venha até mim você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou te aliviar. Cansado, sobrecarregado, e eu te aliviarei. Ele diz, tome sobre você o meu jugo, e aprenda de mim, que sou manso e humilde. Jugo é uma peça de madeira que os bois colocam no seu lombro, quando eles estão arando a terra, puxando aquela máquina que vem rasgando a terra. Então os dois bois estão do lado um do outro, puxando a terra. Isso é o jugo. O jugo só funciona para deixar os bois na linha certa, porque senão um boi vai para um lado, outro boi vai para o outro, e o trabalho não é executado. Então, quando você põe o jugo, que também a gente pode chamar de canga, que é bem conhecido lá no Nordeste, os dois estão fazendo a mesma coisa, então eles estão indo para o lugar certo. Quando ele disse, tome sobre você o meu jugo, ele está falando, coloque sobre você a minha palavra, que vai aprumar você e colocar você no caminho certo. Por mais que você queira ir para lá ou queira ir para cá, o jugo te coloca no lugar certo. É porque quando a gente ouve a palavra jugo, a gente pensa logo em dor, em sofrimento, e não é isso. Ele diz, você que vai pegar o meu jugo e botar sobre você. Um anjo do céu não vai fazer isso não. Você tem que decidir que vai pegar a minha palavra, o alinhamento da minha palavra, o preço da minha palavra e colocar ele sobre você. E ele vai te mostrar o caminho que você deve andar. Lâmpada para os meus pés e luz para a minha palavra. Luz para o meu caminho, para os meus pés. Estão comigo? Esse jugo é você que determina que vai colocar. A próxima coisa que ele diz, e aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Ele disse, não importa o quanto você cresça, quantos ministérios você levantou, quanto tempo de crente você tem, o nível de chamada que você prove, todo o tempo da sua vida, você tem que ser ensinável. Em todo e qualquer momento, senta e aprende. Aprende a valorizar um dom diferente do seu. Mesmo que aquela pessoa só tenha 3 anos de crente e você tem 30. Sentar e aprender. Seja disciplinável, seja ensinável, seja domável. Estão comigo? Aí ele disse, aí você vai achar descanso para a tua alma. Porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Não é pesado ser crente. Quando ele diz, venha conversar comigo, ele está exatamente querendo desenvolver essa comunhão. Venha conversar comigo, sou eu que tenho a resposta para o teu problema. Se um psicólogo te ouve, se um pastor te ouve, se uma amiga te ouve, e podem fazer alguma coisa para te ajudar, só conseguiram porque sou eu neles. Só conseguiram porque a minha direção e a minha inteligência sobre eles.
Porque na verdade eu sou a fonte. Agora, se você não quiser perder muito tempo, aprende e desenvolve uma comunhão direta comigo, porque eu vou te falar o que você deve fazer. A Bíblia diz que Ele te toma pela tua mão e te mostra o caminho que deves andar. Debaixo das minhas vistas você vai ouvir o conselho. Debaixo das minhas vistas, sob as minhas vistas. Eu sempre falo isso, eu gosto desse assunto. Todo mundo está vendo a bandeira, não está? Se alguém não está vendo a bandeira, eu preciso orar por você. Todos estamos enxergando a bandeira. Ela está diante dos seus olhos, você a vê. Mas essa não é a proposta desse salmo que Deus está falando. Ele disse, debaixo das minhas vistas, não é na minha frente. Eu não tenho que ficar gritando para você, ei, não vá por aí não. Ei, não faça isso não. Se você estiver tão perto de mim, até um sussurro meu você vai ouvir. Veja o que é que está debaixo das suas vistas aí. Seu celular, sua bolsa, sua Bíblia, suas pernas, porque você está sentado. Pronto, é perto assim. Tão perto assim. Aí você vai conseguir ouvir o conselho. Irmãos, quantos conselhos se a gente de Deus, se a gente tivesse ouvido, a gente não tinha batido a cara na parede. Quantos avisos Deus queria dar, mas a gente não queria ouvir. Porque a gente estava tão distante, que Deus tinha que gritar, tinha que usar um profeta, tinha que dar um sonho, tinha que confirmar um negócio. E ainda assim a gente não ouvia, porque não tem proximidade, que é feita pela intimidade da oração. Fique perto de mim o suficiente, debaixo dos meus olhos, aí eu vou te dar o conselho. Aí eu vou dizer o que você deve fazer. Não case com essa pessoa não, que isso aí vai dar errado demais. Termine esse noivado agora. Eu queria ouvir uma coisa dessa se me fosse cabível. Estão comigo? Cuidado com essa sua secretária no trabalho. Preste atenção nessa moça. Fique longe dela. Conselho. Para de olhar coisa feia na internet. Sua mulher nunca vai ser como essas mulheres que você está vendo aí nesse site. É por isso que você está com problemas e complicação. Para com isso, agora. Conselho. Se eu estiver perto o suficiente, se eu estiver em oração e comunhão o suficiente, eu vou ouvir tudo que eu preciso ouvir. Eu vou entender tudo, irmãos, a minha mente vai ser alargada, a minha visão vai ser estendida, eu vou compreender todas as coisas. Mas como é que eu quero que Deus me avise do que está na minha frente, se eu não converso com Ele 3 minutos? Se 10 minutos é demais para mim. Você acha que Jesus quis dizer o que quando Ele disse para os discípulos, puxa vida, nem ao menos 1 hora vocês puderam vigiar comigo? Você acha que Ele estava querendo dizer o quê? Fica a dica, Ele estava dizendo, eu espero de você, no mínimo 1 hora. Eu não estou querendo dizer que se a gente ora 10, 15, 2, 30 minutos, 40, está ruim. Não, irmãos, fica tranquilo. Ele só deu a dica de 24 horas. Eu não estou te pedindo nem o dízimo dessas 24, só estou te pedindo uma. Dá para você fazer. Estão comigo? Não é à toa que Aiva disse, desde que eu nasci de novo, eu oro 1 hora. Se eu passar disso, passei, mas 1 hora é fixo. Talvez você não consiga dar os 30 ou os 60 minutos de uma vez. Para 30 antes de ir para o trabalho, mais 30 antes de dormir. Não sei, mas precisa ser feito. Porque sem proximidade com Deus, Deus não pode afetar a gente. Irmãos, tem tanto aviso que Ele poderia te dar. Tem tanta direção que Ele quer nos dar. Mas Ele não consegue ser ouvido, porque ninguém está nem aí. A gente compra, vende, casa, descasa, faz menino, compra carro bom, viaja não sei para onde. E Deus fica onde? Todas essas coisas são lícitas e são boas, é seu direito. Mas se Deus não edificar a casa, em vão trabalha quem edifica. Se Deus não proteger a cidade, em vão trabalha o sentinela. Inútil vos será dormir tarde, comer o pão de dores, porque Deus dá aos seus amados enquanto eles estão dormindo. Não acontece que quando tiverdes muitas casas e muito gado e muito leite, você diga, é a força do meu braço que me deu essas coisas.
Se Deus não tiver a primazia, é só uma questão de tempo para você começar a definhar, para eu começar a definhar. Deus precisa ter a primazia que Ele tem direito de ter. A gente precisa começar a fazer o que precisa ser feito. Irmãos, eu amo Kenneth Hagin. Eu lamentei não ter conhecido. Porque quando o primeiro grupo de Campinas saiu para Tulsa a primeira vez, eu estava com o Gabriel quase recém-nascido, e a gente não tinha dinheiro mesmo para ir, então a gente não foi. Pronto, essa é a verdade. Quem foi naquela época, Guto e Gilson, foi botando muita força. E era a comemoração, se não me engano, de 80 anos dele. Eu não vi, não estava lá. Eu conheci Kenneth Hagin porque um ministro que saiu do nosso ministério me apresentou o livro O Nome de Jesus dentro do ônibus quando eu ia para o trabalho. Foi o meu primeiro livro. Ele disse para mim, eu só tenho esse. Você tem uma semana para ler, não risque, não amasse. Ele é muito precioso para mim. Leia e me devolva. Quando você me devolver esse livro, você vai dizer, você tem outra coisa desse homem para mim? E aí eu vou lhe passar o próximo. Quando eu li O Nome de Jesus, eu fiquei impressionada. Eu disse, nossa, isso aqui existe? O próximo livro que ele me deu foi A Autoridade do Crente. Aí eu disse, isso aqui existe? Ah, então quer dizer que eu posso... Quer dizer que eu não preciso ficar doente como eu ficava, porque eu tinha uma asma crônica. Ah, quer dizer que eu posso dar ordem a Satanás e ele pode sair da minha frente e parar de fazer palhaçada? Pode. E aí eu fui para planos, propósitos e práticas. E foi se expandindo, se expandindo. Irmão Hagin dizia que às vezes ele entrava no templo de manhã e só saía no final da tarde, só prostrado no templo. Orando em línguas, depois cantava, depois lia, depois andava confessando a palavra, depois se prostrava de novo, ria, chorava, ninguém viu, não saiu em nenhum cartaz. Nem era ele que escrevia os livros. Nem era ele que escrevia os livros. Os que andavam com ele diziam, o que você tem para dizer é muito importante. Isso não pode passar desapercebido, a gente vai registrar. Nos permita pelo menos registrar. Ele disse, pois faça, porque eu não sou bom nisso não, faça aí. E aí nós temos o que tem chegado em quase todas as línguas, em todo o mundo. A palavra da fé que pregamos. Irmãos, mas tudo isso foi construído com oração. Você entende? Tem uma coisa muito importante que está acontecendo. E vocês de Pinheiro têm sido nessa conferência testemunhas. Mas isso já aconteceu há alguns poucos anos atrás, cerca de 3 anos. Está havendo uma aliança muito severa entre nós, ligados ao Rema, e entre o ministério do irmão Kenneth Copeland. Isso é notório para você? Se não, fique sabendo hoje. Se você não sabia, saiba agora. Essa aliança, ela foi feita com 2 juntas que nos ligaram. O nome dessas 2 juntas se chama Shirla e Ila. Essas duas peças do quebra-cabeça, essas 2 engrenagens, elas nos ligaram a essa associação e nos deram a oportunidade, pastor e Eliane estavam lá, de poder ter acesso e sentar na mesa e comer do que Kenneth Copeland e a sua equipe ministerial tinham dentro de uma conferência de ministros seleta. Foi preciso uma intercessão de Shirla, mediante Ila, mediante Aiva, pedindo essa oportunidade de Shirla conduzir alguns pastores do Brasil. Foi como nós conseguimos ir. Presta atenção no que Deus está fazendo. Não seja relapso. Não durma, acorda. Observa. Somatórias, coisas se juntando, engrenagens se juntando para construir um todo, ter um negócio grande na terra.
Os grandes nomes da fé, muitos deles já passaram. Kenneth Hagin não está mais aqui. T.L. Osborne não está mais aqui. Oral Roberts já foi faz tempo. Pastor Bud não está mais aqui. Kenneth Copeland está. Kenneth Júnior está. Que coisa interessante. A minha pergunta é, a visão que foi começada com a grande palavra da fé no mundo todo, ela tem condição de se expandir quando esse povo for embora? Sabia que você e eu somos responsáveis por isso? Não diz respeito a pastores, diz respeito a cada indivíduo. Amém? E é interessante que a cola, né, a solda, porque não se cola anel, se solda, da pedra em cima do anel, é a oração. É interessante a gente ter conhecido e feito essa aliança com eles por meio da oração. Amém? Você concorda que temos muito a aprender? Eu acho tão bom porque você não é a última Coca-Cola do deserto. Que maravilha! Porque esse é o princípio da queda. Esse tipo de pensamento é o princípio da queda. Deus tem nojo desse tipo de pensamento. Se previna contra esse tipo de pensamento. Nós somos, nós fazemos, nós temos. Não vou cuspir no seu chão porque é carpete, mas dá vontade. Nós não somos, nós não temos, nós não fazemos nada. Existe um grande corpo de Cristo espalhado na terra. E todo mundo junto está fazendo a grande obra. Nos achemos muito honrados de poder ser uma peça no grande quebra-cabeça. Uma peça. E a solda desse negócio é a oração. Estão comigo? Deus quer aprofundar esse negócio. Deus quer estreitar esse negócio. E você e eu precisamos ficar ligados para gerar essas coisas. Ministros do Verbo da Vida em Pinheiros. Todos vocês que ministram, professores de rema. Não professores de rema, porque nem todo ministro precisa ensinar em rema, isso é muito importante. Você ministro, você pastor, esposa de pastor, ministros em geral, você tem uma responsabilidade. Na sua boca foi te dado um fogo, na sua boca foi te dado uma tocha, e é sua responsabilidade manter esse negócio aceso. Se embriaga com o óleo certo, bebe do vinho certo, porque Deus faz dos seus ministros labaredas de fogo. No ano redondo, no ano perfeito, onde haverá ordem e progresso, nós vamos estar mergulhados em águas profundas, estabelecendo a ordem e o progresso. É a igreja quem estabelece a ordem e o progresso. E os seus ministros foram levantados para trazer o crescimento espiritual à igreja, puxando todo mundo junto, todas as juntas e ligaduras, trabalhando todos juntos, a gente vai chegar lá. É necessário que os sinais e os prodígios sejam vistos nas nossas igrejas. É necessário. Não é uma coisa que dá para passar sem. Não, é necessário. É necessário. Eu estou de olho na hora, tá tudo bem. Ainda são 11h33. Catherine Kuhlman, quando ela ia para as conferências dela, o carro dela estacionava no subsolo. E o povo já estava nascendo de novo, sendo curado, se arrependendo dos pecados. Ela nem tinha pisado na plataforma ainda. E era uma mulher. Irmãos, quando eu estive na conferência deles, na Eagle Mountain, é assim que fala?
Eu estava em um culto. Sheila estava sentado perto de mim. Não era ela que traduzia, tinha outro rapaz traduzindo. Acho que era o primeiro culto, ou era o segundo. Ela bateu em mim, ela disse: você está vendo aquele senhor de cabecinha branca que está tocando o piano? Eu disse: sim, lá no louvor, né? Sim, o nome dele é fulano de tal, 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 Wigglesworth. Aí eu disse: como, minha irmã? É o quê? Quando nós estávamos no curso de oração com Aiva, tinha uma senhora bem magrinha, cabelinho branquinho, bem lindinha, bem fofinha. E aí teve uma hora que ela e a equipe dela, acho que vocês devem lembrar, ela falou, apresentou a equipe, aí falou sobre essa senhora, aí fez uma brincadeira com ela, eu não lembro direito. Ela disse assim: a gente te dá esse favor só porque você é o Wigglesworth. Aí eu olhei e disse: outro? Smith Wigglesworth. Os descendentes dele estão nesse ministério. Ministério que a solda de Deus tem nos colocado juntos. Se Deus não está juntando o povo da fé, irmãos, então eu não sei o que Ele está fazendo. Você e eu não competimos. Os sábios não competem, os sábios se somam. Os idiotas competem. Os tolos competem. Os sábios se somam. Os sábios sabem dar honra, preferindo e honram uns aos outros acima de si mesmo. Porque o que se humilha será exaltado e o que se exalta será abatido. Presta atenção. Presta atenção, igreja. Presta atenção. Eu queria estar dizendo essas coisas para a minha igreja. Para o povo que pastoreamos 22 anos. Eu queria estar dizendo essas notícias para eles. Porque nós precisamos abrir os nossos olhos e ver o que Deus está fazendo. E nos dobrar ao que Deus está fazendo. A Bíblia diz que nós devemos resistir ao diabo e ele foge de nós, mas parece que ele está invertendo. Aí está se submetendo ao diabo e resistindo a Deus. Ceda para o que Deus está falando na sua vida. Se incline, se dobre para o que Deus está falando na sua vida. Tem muita coisa que Deus precisa fazer e precisa mudar na minha vida e na sua, e Ele não consegue, porque não nos encontra inclinados para Ele. Não nos encontra mole o suficiente para Ele poder fazer o que Ele quer. Mas a gente endureceu demais. Quem é você maior do que Deus? Não há sabedoria, nem conselho, nem intento maior do que o nosso Deus. Estão comigo? Pense sobre isso. Eu estou começando a terminar agora. Foi em oração, servindo eles ao Senhor e jejuando, o Espírito disse: separai-me a Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho constituído. Mas foi em oração. Eles não estavam no WhatsApp. Eles não estavam comparando a roupa dele uns com os outros para dizer: eita, que roupa bonita, onde é que ele comprou? Eita, esse sapato aí, fulano está podendo. Eles estavam servindo ao Senhor e jejuando. Eles estavam em oração. Eles só conseguiram ouvir essa ordem expressa porque eles estavam fazendo a coisa certa. Tão próximos de Deus que o conselho podia ser ouvido. Entende? Nós vemos, por exemplo, quando Paulo se converteu e ficou cego por 3 dias, um discípulo chamado Ananias, o anjo apareceu para ele, disse para ele o que ele tinha que fazer, deu a ele a localização onde Paulo estava. Vá na casa tal, procure por fulano de tal. A casa dele é na beira-mar, a profissão dele é tal. O cicrano que você vai procurar, o apelido dele é tal. Gente, detalhes.
Satanás tem detido o sobrenatural e as adivinhações. Por isso que o povo fica todo derretido. Mas o sobrenatural é nosso. O oculto, o profundo é nosso. O Espírito da verdade, ele sabe o que passa na cabeça das pessoas. Satanás tem usado o seu pouquinho poder para atrair multidões, com videntes, com bolas de cristal, com tarô, com palhaçada. Quando Deus queria gente próxima dele o suficiente para ele poder atrair o ímpio, porque a Bíblia diz que a profecia discerne o coração do ímpio e ele se quebra para Deus. A profecia confirma o que há no coração do justo. Confirma o que há no coração da igreja e a igreja se fortalece. Edifica, consola e exorta. Mas onde está o povo que está tão próximo ao ponto de estar debaixo das suas vistas? Onde está? É por isso que a gente não tem mais o nível de revelação que se tinha naquela época. Quando o anjo falou com ele, disse assim, esse Saulo, ele está orando e ele sabe que você vai até lá para orar por ele. Uma comunicação direta, ele já avisou o cara. Você vê isso acontecendo de novo, pouco tempo depois lá em Atos. Com Pedro, Pedro já era um grande ministro. O nome dele já estava em todos os cartazes. Quando Pedro foi pregar a primeira vez depois do batismo, 3.000. Quando foi na sua igreja que você viu 3.000 pessoas se convertendo num culto só? Ainda não, mas veremos. Na segunda vez que Pedro falou, se converteram 5.000. Assim. Então Pedro já era um grande ministro. Pedro já estava nos cartazes. Pedro já era o bam. Pois é, mas subiu tão alto e ainda tinha coisa básica para resolver. Porque enquanto ele estava em oração, não era no WhatsApp. Enquanto ele estava orando a hora sexta, subiu no eirado para orar. Sentiu fome. Pediu comida. Depois se voltou para o que tinha para fazer. Deus mostrou a ele uma grande visão, lembra? Cheio de animais. Por 3 vezes disse, mata e come. Mata e come, mata e come. Como eu comerei qualquer coisa impura? Deus estava querendo dizer para ele, ei, seu Zé, tu subiu alto demais, mas tem coisa básica que tu precisa entender. Precisa cair a ficha, Pedro, na tua cabeça, que eu vim acabar com o muro de separação entre judeus e gentios. Acabou isso. E para o nível de chamada que eu tenho para você, você continuar levando esse tipo de pensamento, vai te barrar. Vai te atrapalhar. Eu não só te dei essa visão, como eu vou te dar uma experiência agorinha. Desce, porque lá embaixo tem 2 homens. E eu quero que você siga eles. Eu vou te mostrar um negocinho, só para tu deixar de ser besta. E Pedro prontamente. Agora, irmãos, isso foi em oração. Tão próximo que pôde ouvir. Gente, você já teve em algum tipo de oração que Deus disse, vai bater na tua porta agora 2 homens, você segue eles sem nada questionar? Talvez a gente ouviu outras coisas semelhantes. Mas só em oração. Você entende que tem comunicação sobrenatural que Deus quer te dar sobre tua vida. Sobre teus filhos. Aquele aviso que diz, abra a gaveta dessa menina. Aquele aviso que diz, observa a tua moça, observa esse teu rapaz. Tu não tem visto não como ele está sozinho, como ele está solitário, como ele está... O que está acontecendo com esse menino? Presta atenção nos teus filhos. Vocês trabalham muito. Não é à toa que é amarelo, cheio de riqueza. Tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Mas se certifique de que como pai e mãe você está fazendo sua parte. No tempo que você tem. Porque dessa prestação de conta a gente não vai fugir. Amém? Mas aí ele estava em oração. E Deus pôde exortá-lo. E aí ele desceu, foi com aqueles homens. Quando ele chegou lá na casa, nossa, Cornélio. Cornélio estava tão humilhado. Gente, Cornélio era ímpio, o cara nem era crente ainda. Quando o anjo apareceu para ele, orando, provavelmente,
Ele disse, as tuas orações, rapaz, e as tuas esmolas têm subido em memória diante de Deus. Gente, até o ímpio moveu o coração de Deus orando. É quase como se o anjo estivesse dizendo assim, eu não posso te levar a palavra da salvação, porque a palavra da salvação não foi confiada a anjos, senão a gente resolvia esse negócio agora. Mas vai ali. Tu vai mandar buscar uma pessoa que vai te dizer palavras pelas quais serás salvo. Aí deu de novo o endereço. Tal lugar, procura tal pessoa. Do mesmo jeito. Gente, que viagem. Que sucesso, que coisa linda. Aí ele mandou os rapazes. Perto dos rapazes chegarem, aí Deus vai agora mandou outro e-mail para Pedro. Um WhatsApp. Pedro, eu vou te ensinar uma coisa. Tem 2 caras lá embaixo, segue eles. Quando Pedro chega, Cornélio tão feliz, se prostra aos pés deles. Ei, peraí, se levanta, peraí, tá tudo bem. Eu também sou homem. Se não é porque eu reuni aqui todo mundo, está todo mundo aqui só para ouvir o que você tem a dizer. O que Deus vai falar da tua parte. Gente, é um coração humilde e contrito, Deus não despreza. Deus queria quebrar a caixinha de Pedro. E Pedro começou a falar, quando você lê, quando você vem fazendo a leitura, não dá 5 minutos de leitura. Talvez não dê nem 3 minutos de leitura. O discurso de Pedro. E o povo começou a falar em línguas. Pedro olhou e disse, oxe, o que é isso? Gente, não tinha conselheiro, não deu tempo de dizer, ei, quem quer aceitar Jesus aqui, venha para cá. Agora, se você já nasceu de novo, nós temos aqui conselheiros. Quem deseja o batismo? Não tinha isso, não. Foi imediato, porque o povo estava sedento, o povo queria Deus, já recebeu Deus no seu coração, sentado onde estavam, e só para quebrar a castanha de Pedro, Deus foi lá e batizou. Pronto, acabou. Para Pedro entender que Deus não faz distinção entre homens e homens. Para Pedro entender que onde tiver um coração sedento, ele vai se estender até essa pessoa. Apesar de você e de mim. Apesar de você e de mim, a obra de Deus ainda vai continuar. Agora, se Pedro não fosse um homem de oração, ele ia perceber essas coisas como? Você entende, queridos? Isso é bem importante. Isso é bem necessário. Eu estou terminando. Quando eu recebi esse livro no ônibus do Bela Vista, lá em Fortaleza, o nome de Jesus. Nessa época nós tínhamos um grupo de oração forte na casa dessa pessoa. E esses jovens que oravam naquela época, hoje muitos deles são os pastores de Fortaleza, das igrejas de Fortaleza, que era onde eu estava. E eu lembro que ele fez levantou umas 4 paredes, não tinha teto, no fundo da casa dele. E nós íamos para lá orar, a gente começava a orar umas 4 horas, porque não tinha teto e Fortaleza é quente, então 4h30 a gente começava. Eu lembro que quando um deles conseguia um livro de Kenneth Hagin, ele lia para o grupo todo, eram uns 35 jovens, a gente não tinha como comprar o livro, então quando um livro aparecia, lia para todos. E nós tínhamos momentos de oração ali, e foi aquele período que me deu a base que eu tenho hoje. Foi dentro daquele quarto, naqueles momentos, nós orávamos até de 4 da tarde até 10h30, até 11 horas. Orava em línguas, depois cantava em línguas, depois levantava um hino, depois parava para ler, depois voltava de novo, aí entrava em intercessão, aí chorava, aí dançava, exatamente como deve ser. E eu lembro de eu ter desenvolvido uma frequência com a oração naqueles dias, em que eu percebia quase que a minha respiração estava sendo suspensa. Era como se eu esquecesse de respirar. Eu não tinha vontade de ir no banheiro, não tinha vontade de beber água, eu não sentia calor, eu não sentia frio. Era como se a gente entrou tão fundo que a gente começou a provar das coisas celestiais, se desligando das naturais. Eu acredito que esse é o princípio da transladação. Kenneth Hagin fala que às vezes ele tinha oração tão profunda com Deus que ele tinha medo de não voltar mais.
Ele ia tão longe que ele tinha medo de não voltar mais e botava força para... Tem muita coisa que a gente não conhece. E a gente precisa provar. E há pessoas nesses últimos dias, a partir do ano redondo, dentro da nação, mergulhada nas profundas águas, que vão se levantar na trincheira. Não sei se você já viu a trincheira de guerra. Todo mundo se abaixa e aí coloca só a espingarda para fora, atira, atira e se abaixa, porque a trincheira é a proteção. Mas quando uma pessoa sobe na trincheira, ela é um alvo fácil. Mas aqueles que se despontam na trincheira serão vistos mais rapidamente. E também serão alvos mais desejados para Satanás. Mas pessoas vão se despontar na trincheira. Para levar uma tocha que vai guiando as pessoas atrás delas. Eu queria que Vânia viesse aqui. Pode vir aqui, querida. Eu queria que Sheila ficasse do lado dela. Pode ficar olhando para mim, Vânia. Assim. São duas amigas nordestinas. Vânia está na Bahia. E Sheila está em Marabá. Antes de Marabá, eles estavam numa cidade do interior da Paraíba, muito quente, chamada Patos. Vânia está na Bahia de Todos os Santos. Sabia que esse termo é verdade? É. A Bahia é de todos os santos da Bahia. É direito dos santos da Bahia possuir a Bahia. Por isso é que a Bahia é de todos os santos. Porque nós somos os verdadeiros santos. E não aquela mundiça. A Bahia é de todos os santos. Que os santos da Bahia possuam a Bahia. Quando Ila chamou Bruno, e ele estava profetizando e cantando perto dela, teve uma hora que ele dançou como um índio. Eu não sei se você viu, a maior parte do tempo eu fico com o olho fechado, me concentrando por dentro. Eventualmente eu abro e vejo alguma coisa, mas teve uma hora que ele se soltou dela e ele começou a dançar como um índio. Eu acho tão bonito as coisas espirituais se ligando umas às outras e Deus costurando um tecido. Amém? E desde que eu cheguei na conferência, eu sabia que tinha alguma coisa para vocês duas, não sabia exatamente da minha parte, né, o que seria. Mas eu vejo vocês duas de formas diferentes, mas fazendo a mesma coisa. Você, Sheila, é desbravando. Então é aquela precursora que vai invadindo o lugar e quem entra primeiro recebe os baques maiores, os maiores arranhões, porque ele entra de cabeça na cabeça do país, desbravando com a palavra da fé aquela região, aquele lugar. Então tem algumas tentativas mesmo de arranhão, de tirar um pedaço, de machucar, de maltratar. Mas tanto você como você, pastor, que eu lhe honro muito, pastor Leonildo, marido de Sheila, você precisa conhecer os filhinhos deles, são uma graça. São os filhos da paz. Seus filhos têm que ser filhos da paz. Eles não precisam seguir o nosso legado, mas eles têm que ser meninos da paz, meninos de Deus. Ela tem 2 meninos e uma menina de Deus, criados botando muita força, muita perseverança, do jeito que deve ser. As coisas em Patos não são fáceis como as coisas são aqui em São Paulo.
Aí ela vai para um lugar que parece ainda mais difícil. E mesmo assim, Deus os cerca de favores e graça. E nada vai faltar para aqueles teus meninos. Nada vai faltar para aqueles teus meninos. Não vai faltar, pastor, o pão na sua mesa para você e para os seus agregados. Porque vocês têm coração de generosidade e muita gente entra na sua casa e senta na sua mesa. E vocês agregam pessoas como filhos. Não tem como não haver recompensa, 30, 60 e a 100 por um. Mas os desbravadores sofrerão os primeiros baques. Mas quanto mais houver oposição, mais firme vocês fiquem. Mais firme você fique, Sheila. A Bíblia não diria que aquele que leva a preciosa semente gemendo e chorando voltará sorrindo, trazendo os seus molhos, se não houvesse momento de choro e pressão. Mas voltará com alegria trazendo os seus molhos. E a sua boca e a sua voz vai ser como quando você joga folhas secas no vento. Aí você tenta segurar aquela folha, mas não consegue mais, porque o vento já espalhou. Espalhou. Pronto, a palavra é essa. Espalhou. Quando você pega um punhado de folhinha seca e você sopra, elas não vão sair na mesma direção. Umas caem mais rápido, outras vão mais longe, elas vão se espalhar. Assim vai ser a sua voz. Espalhada. E não é para a glória de ninguém, é só para Ele. Porque só presta assim. Fica aí ainda. Já você é velha de guerra. Essa está desbravando. Essa aqui já enfiou a cabeça na Bahia. Já levou os arranhões, já levou os baques. Na Bahia, irmãos. Não sei se você já foi lá, mas o negócio lá é pesado. É nojento. E eles entraram ali para implantar o reino e para descobrir um monte de outras pessoas que também são limpas e maravilhosas e agregá-las. Vânia é velha de guerra. Já apanhou muito de Satanás, mas também já deu muito. E ficam as marcas. Na verdade, as marcas, cicatriz, eu tenho uma aqui. A cicatriz, ela fica para dizer, lutei alguma coisa. Ficou aqui o registro. Mas não é só porque está registrado que isso aqui diz quem foi o vencedor na guerra. Só diz que eu lutei. Amém? Mesmo assim, Satanás está querendo inventar moda. E circundar vocês com palhaçada. Apenas fique. Apenas se mantenha. Porque a sua voz, ela nem pode ser silenciada e nem vai. Como a de Sheila, eu vejo a de Sheila espalhada, como folhas no vento, mas eu vejo a sua direcionada. Muito intensa e forte, entrando nesse lugar específico e despedaçando esse. Aí agora vira, agora é esse aqui, despedaçando. Aí agora é esse, despedaçando. Agora é para cá, despedaçando. Não é uma coisa que sai atirando para todo lado. Não estou dizendo que com você é assim. Mas é uma coisa específica, certeira, e que ela sai com um propósito, ela vai, chega e faz o que precisa fazer e se recolhe. E quando ela é requerida de novo, aí ela sai. Madura, voz antiga. Voz que viu outras vozes. Voz que levantou outras vozes. Fica firme, Vânia, você não está só. Você não está só. Às vezes, parece que a gente está lá na ponta. Mas os profetas devem fazer uma grande teia de ajuda mútua. Se ligando uns aos outros para se ajudarem. Em oração, em palavra, em consolo, em exortação, em sacudir, dizer, olha, os profetas precisam se protegerem. E eu te protejo, e eu te honro. E eu digo a você, sua voz é assim,
despedaçando, esfacelando, esclarecendo, iluminando. E depois você recolhe de novo e vai quando Deus mandar. Muito promissor. Amém? Eu amo vocês duas, eu abençoo a vida de vocês. Eu declaro paz sobre vocês. Aumento e crescimento no que cada uma tem para fazer. Da forma como Deus chamou cada uma, na estação de cada uma. Executando com muita maestria o que Deus mandou fazer em extremos diferentes deste país redondo. Seja assim em nome de Jesus. Eu queria palmas para elas. Os profetas precisam se ajudar. Você de Volta Redonda, levanta, eu esqueci teu nome. Carol. Carol está indo para outros lugares fazer outras coisas. Quando a gente vai para outro lugar, que parece maior aos nossos olhos, requer ações diferentes e protocolos diferentes. Você está indo para um nível diferente, que pede de você protocolos diferentes. E você está apta a oferecer esse protocolo. Quando você vai entrar num país, tem que preencher a papelada. Só entra se tudo estiver certo. Para tirar o visto, você só entra se todo o protocolo estiver certo. Quando está tudo certo, eles conferiram tudo, fizeram as perguntas que precisava, eles carimbam e dizem, você está apta. Esse carimbo você já recebeu. Eu não estou falando de visto, eu estou falando do carimbo de Deus. Deus já viu tuas folhas, Deus já viu a tua papelada e Ele já carimbou o teu protocolo. E Ele já te disse, você é apta. Você é para esse tempo, para esse lugar. Você já foi carimbada, já foi liberada, você está apta. Vá e pise bem direito sobre os seus pés, naquela nação que não é a sua, mas é a nação berço da palavra da fé. É uma honra para você estar lá. Muitos gostariam de estar nos seus pés, mas é você que vai. Porque o carimbo foi dado para você. E eu te abençoo. E eu declaro que como mulher de Deus, tu será uma bênção naquele lugar. E há presentes e favores que vão se descortinar para você lá naquela nação. Porque você merece. A Bíblia diz, aquele que deixar pai, mãe, irmãos e irmãs por amor de mim, vai merecer 100 vezes tanto, é aqui embaixo, não é lá em cima. É começando aqui. Que assim seja sobre tua vida, Carol. Sobre tua boca, labareda de fogo, em nome de Jesus. Amém. Está perto. Pastor Flávio e Silmara, pode ficar de pé. Podem ficar. Eu ministrei na igreja deles o ano passado. Por várias vezes, sentado na mesa deles ou no carro, eles me perguntavam, a senhora tem alguma instrução? A senhora quer dizer alguma coisa? Assim, tem alguma coisa que a senhora... Tão lindinho. Tudo tão lindinho. Que faz gosto. Que a gente precisa voltar a ver nas nossas igrejas perto da vida. A senhora quer dizer alguma coisa? A senhora viu alguma coisa que a senhora quer exortar a gente? De uma simplicidade, de um coração bom, numa área difícil de São Paulo. Cercados por drogados. Você precisa ver a igreja deles, uma bonequinha. E ele é animado com a fachada.
Eles lavam a igreja, eles mesmos limpam. Eu quero dizer para vocês publicamente, nessa conferência, eu não queria que vocês fossem embora sem que eu pudesse falar para vocês na frente de todos, porque tem coisa que é para dizer no secreto, mas tem coisa que é para dizer no público. Vocês são um exemplo para nós. Nós, eu, Janduí, Eliane, Aiva, Ila, Shirla, as amigas. Um exemplo nessa área de se inclinar para o que é certo, de se esforçar para fazer o que é certo, de se humilhar para poder subir. Não com a finalidade de subir, porque no teu coração tu nem se achava pronto e nem parecia que ia ser você. Mas não é assim que é. Porque quando Samuel foi ungir Davi, nem Samuel acreditava que era aquele menino fedendo a bode. Ele não tinha amado nenhuma aparência. Ele não tinha um protetor solar, ele não tinha um hidratante, ele não tinha um perfume francês. Ele estava no sol, esturricado do sol, cabelo sujo, suado, fedendo a cocô de bode, fazendo a vontade do pai dele, obedecendo. E não é assim. Me parece com João, meu marido. Também foi assim. E eu só queria dizer para vocês dois que se vocês manterem, é o que eu disse quando eu estava na casa de vocês, se vocês manterem esse combustível aí, esse carro aí não tem por que parar, nem estancar no meio do caminho. Seus filhos serão uma bênção à roda da sua mesa. Frutíferos, filhos de paz, como os filhos de Sheila, como os filhos de Vânia, filhos de paz. E eu abençoo vocês. E eu declaro, São Paulo ama vocês. As igrejas Verbo da Vida em São Paulo amam vocês. Estamos juntos e nós damos a você a destra da comunhão, pacífica de paz, sobre você e sua casa, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Tadeu e Luciana, vem cá. Estou terminando. Uma comida nós temos para comer, mas não é aquela que nos espera. Só porque deu 12 horas. O que eu vou usar? Só um minuto. Você, diaconisa, vem cá. Você. Suba aqui, por favor. Eu gosto de dar esse exemplo. Me empurre aqui, por favor. Para lá. Vá. Empurre, bote força. Vai. Bote força. Ok. Obrigada. Oposição é assim. Eu estava de saia, não deu para vocês perceberem, mas quando eu disse, vá, me empurre, eu fiz assim. Porque se eu não tivesse na posição certa, ela teria me derrubado. Mas quando eu faço a posição certa, a pressão vem e eu consigo distribuir a pressão no meu corpo para não ceder para o impacto que estava vindo contra mim. Com qualquer posição, ela me derrubaria facilmente. Mas posicionada, tudo bem que eu escolhi uma pessoa magrinha de propósito, não é passar vergonha aqui. Mas mesmo assim, me posicionando, ela não me derrubou. Com um posicionamento certo, pode vir o que vier. Você não precisa ser Mulher Maravilha. O problema da gente da fé é que a gente acha
que a gente tem que estar tudo certo o tempo todo. Porque se a gente desmoronar, você precisa fazer o rema de novo. Você precisa fazer a escola de ministros de novo. Volte para ler os livros de irmão Reagan. Ei, eu passei dia mal, meu filho. Eu tive vontade de me suicidar, planejei inclusive. Eu sei o que é isso aqui. Eu sei o que é a oposição direta de Satanás. E Satanás dizia para mim, se você tivesse dignidade, você saia do planeta. Deixe que Deus casa você com seu marido, Deus casa uma outra mulher com seu marido. Deus cura dos seus filhos, você não sabe como Deus é bom em restaurar as coisas, deixe que Deus cuide, agora saia. Eu sei o que são dessas trevas, eu sei o que é depressão, eu sei o que é evoluir para a síndrome do pânico, eu sei. Não estou falando de uma coisa que alguém me contou, estou falando de uma coisa que eu vivi. E depois que você passa muita coisa, gente, você aprende demais. Você sai outra pessoa das situações, ou pelo menos deveria sair. Porque você decide, se o dia mal deixa você no chão sem se levantar nunca mais, ou se o dia mal levanta você para não cair nunca mais. É uma escolha, sempre vai ser uma escolha. E eu descobri que eu não era Mulher Maravilha. E que eu não precisava e não conseguia estar todo o tempo bem, o tempo todo, e rindo, e declarando, e confessando. Às vezes eu precisava chorar. Às vezes eu precisava correr para Jesus. Naquele versículo que eu disse, vinde a mim você que está cansada e sobrecarregada. Eu estava cansada, eu estava sobrecarregada. E a parte pior da história era ter que parecer bem para as pessoas. E ter que ir para o culto e sentar e ficar bem, como se nada estivesse acontecendo. Mas dentro de mim eu estava quebrada. Eu sei que é uma parte importante do processo de melhoria, você se esforçar. Sem esforço não sai, não dá, não realiza. Eu sei. Mas eu também sei que você não é escravo da palavra da fé. Você não é um zumbi da palavra da fé. Você não é um vivo morto da palavra da fé. Você ainda é gente. Você ainda é gente. E Deus entende você plenamente. Deus vai amá-lo e conduzi-lo à luz. Se o seu coração ficar acertado no dia da escuridão, no dia das trevas, se você conseguir manter seu coração, tudo vai dar certo no final. E você não precisa ser Mulher Maravilha. Isso não dita a sua espiritualidade. Tudo vai bem. Tudo está certo. Deus tem um bálsamo curador. É impressionante. Uma vez eu enfrentei um ladrão sozinha dentro de casa com meu filho com menos de 2 anos de idade. Eu tinha 23 anos, estava de camisola enrolada num lençol. E João pregando. Era tarde da noite e eu lidei com esse ladrão dentro de casa. Foi uma experiência muito traumática. Depois que aconteceu, quando eu fui orar sobre aquilo, o Senhor me explicou o que aconteceu, por que aconteceu. E eu disse, mas Senhor, então só sobrou o meu trauma. Como é que eu vou lidar com isso? E ele disse para mim, você precisa me conhecer como uma pessoa que cura trauma como se nunca tivesse acontecido. Você vai contar esse episódio e ajudar outras pessoas e você vai contar rindo. E quando eu ensino a autoridade do crente, eu conto esse episódio. Deus cura mesmo. É como se nunca tivesse acontecido. Vai ser como se nunca tivesse acontecido. Agora, uma coisa é o potencial de Deus para fazer. Outra coisa é o quanto você deixa fazer. E é essa a diferença crucial que vocês dois estão. Vocês estão exatamente nessa linha divisória entre o poder de Deus para sanar e o deixar Ele sanar. Interagir com Ele para que Ele possa sanar. Satanás tem botado pressão, tem inventado moda, inventado palhaçada, só para estremecer vocês. Para vocês soltarem conquistas que vocês já tinham alcançado dentro dessa situação. Como se vocês fossem regredir. Ah, eu já tinha caminhado tanto, agora eu estou me sentindo como se eu estivesse voltando para trás. Fica tranquilo. Deus, o teu Deus e o teu Pai,
Ele entende você como ninguém, Ele sabe. Ele é poderoso para tomar o teu coração, para tomar a tua alma e a tua mente, te conduzir a pastos bem verdes, triunfar sobre teus inimigos, silenciar a boca maligna, porque às vezes a igreja pisa a cana quebrada e apaga o pavio que fumega. Deus vai silenciar a boca maligna e vai dar tudo certo. O Deus de paz é o Deus que te guarda na entrada e na saída. Se vocês deixarem, Ele vai ministrar a vocês, convencendo vocês da paz, convencendo vocês da justiça. E tudo vai dar certo. Vocês concordam, irmãos? Tudo vai dar certo. Deus faz novas todas as coisas. A gente precisa provar. Eu sei. É maravilhoso você sair de um charco de lodo, onde o diabo está te matando todo dia dentro da sua cabeça, e você chegar no momento que você põe a cabeça no travesseiro e nada mais pesa sobre você. Esse caminho de paz está esperando vocês logo na esquina. Vamos orar por eles, estenda as suas mãos. Pai, nós colocamos a vida desse casal diante de você, e daqueles 2 filhos diante de você. Esta casa de Tadeu e Luciana. E nós abençoamos esse casal no nome de Jesus. Abençoamos os filhos em nome de Jesus. E eu declaro, Satanás, você não tem qualquer vazão nesse povo. Eu declaro Luciana e Tadeu livres de influências, livres de angústias, livres de acusação, livres de mentira, de engano, de peso. Eu declaro Tadeu e Luciana leves para correr essa carreira com velocidade. Há uma vida para ser vivida, há uma corrida para ser corrida, há um prêmio esperando na linha de chegada, e a carreira precisa ser concluída em paz. Não é se arrastando, não é sofrendo, mas é em paz. Em o nome de Jesus, como igreja, eu me uno a meus irmãos e nós declaramos esta casa livre. E toda mentira e toda pressão que o diabo está querendo fazer, escoando como água num ralo. Quando você tira o ralo, descendo pelo ralo, todo papel contra eles, todo martelo contra eles, rasgado e desviado, esfacelado, no nome de Jesus. O nome sobre todo nome. Ao nome de Jesus se dobra todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Em nome de Jesus. Não há intento nem conselho que prevaleça contra o Senhor. Eu quero agradecer pelo tempo que vocês estiveram aqui me ouvindo, ouvindo as minhas irmãs. Foi um tempo tão precioso, pelo convite, por esta casa ser uma casa de paz, uma casa abençoada e abençoadora. Eu quero agradecer pelas meninas que servem a gente lá na sala. Nossa, tão cheias de prontidão, correndo para uma coisa, correndo para outra, tão lindinhas. Deus abençoe vocês. Amém? Deus abençoe vocês. Existe uma coroa de graça sobre sua cabeça. O ano passado, no seminário de verão, lá em Humberto, eu dei uma palavra e eu olhei para Carlos Júnior, sentado do lado da sua esposa, e eu disse para ele: há uma coroa de graça sobre sua cabeça.
é semelhante. Uma coroa graciosa sobre sua cabeça. Parece até aquela coisinha de anjo. Coroado de graça. Para o ano redondo. Dentro do Brasil. Muito tenho que falar, mas vocês não podem suportar agora. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Obrigada, pastor.